Boa noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos, na tela da TV Guarulhos, canal 3net e canal 508 da Vivo TV. Também você acompanha no Facebook do Guarulhos em Destaque. Perdeu uma entrevista no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Comigo, Lucas Braga. Boa noite, Lucas. Felipe Poi, da grade de programação. E na engenharia, o Neto Costa e Silva. Vamos aos destaques do portal Guarulhos em Destaque na tela, Lucas Braga. Olha, a CE defende ampliação do horário de funcionamento do comércio. Secretários de Gestão e Assistência Social permanecem para o próximo mandato. Essas e outras notícias do portal Guarulhos em Destaque.com.br. Meu brother Lucas Braga. Estou recebendo aqui o articulador político Wagner Franco. Boa noite, Wagner. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado por mais uma vez aqui, uma oportunidade aqui no Debate Guarulhos. Pós-eleição, né? A gente está um pouco mais tranquilo e vamos falar um pouco da cidade e dos bastidores da política. Agora, vamos iniciar falando do primeiro turno, onde as pesquisas, mais uma vez, erraram. Todas. A que se aproximou mais foi a pesquisa do Ibope. Como é que você avalia esta pesquisa que pode induzir o eleitorado ao erro? Como é que você avalia isso? Eu avalio da maneira, Geraldo, muito importante você falar isso, e a gente falava muito isso no primeiro turno, e eu tive a oportunidade de muitas vezes subir no trio elétrico, a gente credenciar um instituto de referência que é o Ibope, que se aproximou, foi o mais assertivo, e muitas das vezes alguns institutos de pesquisa, as pessoas que o contratam já são intencionalmente para lubridiar a sociedade que não está ainda 100% atualizado, acompanhando realmente a política. Então, o eleitor tem uma mania, qual é? De votar em quem está ganhando. E isso atrapalha a disputa e o pleito eleitoral. Então a gente tem que se atentar. Essa eleição foi um reflexo disso, como você mesmo disse. O primeiro turno mostrou e foi todas errôneas. Então a gente tem que aprender com os erros e se atentar muito a isso. Eu vejo também, Wagner, e aí algo que me chamou a atenção é que quando você contrata um instituto de pesquisa, a sua responsabilidade é muito grande. Eu vi a Associação Comercial e o Simcomércio que contrataram no primeiro turno o Ibope, escolheram porque sabia da idoneidade do instituto. Isso. Diferente de um instituto de pesquisa que está sob investigação, que dava um determinado partido na frente, que é vergonhoso, né? Se todo mundo estava mostrando o prefeito na frente, esse instituto era o único que falava que ele não estava. Que era o contrário. Né? Então isso a sociedade tem que entender e avaliar se agora, na disputa eleitoral, o pré-candidato ou pré-candidata estava fazendo isso, imagine pós-eleição. Então isso é muito preocupante e as pessoas têm que começar a se atentar a isso. Vários nomes aqui, a gente não consegue citar, que apareceu como instituto de pesquisa, que a gente não conhece, não tem uma história, não tem uma idoneidade, né? Sim. E isso é sério. Aqui eu falo para as pessoas, a política é coisa séria, você está cuidando de vidas, né? Uma vez eu fiz uma pergunta, falei para uma pessoa, o que você acha que mata mais, um fuzil ou uma caneta? E as pessoas às vezes acham que a política é uma coisa, é brincadeira, e não é. Isso que me preocupa e eu acho que a gente tem que se atentar muito a isso. Sim, sim. Agora, algo que me chamou a atenção, quando terminou o primeiro turno, a Fran Correia, do PSDB, veio a público dizendo para que o eleitor dela não votasse no prefeito Guti. Você acha que o eleitor do PSDB votou no PT? De maneira alguma. Eu acho que a prefeiturável, né, na época a candidata a Fran Correia, empresária aqui na cidade, eu acho que ela errou novamente. Ela errou novamente em ir a público e falar uma situação dessa. Eu acho que ela tinha que, primeiro, ter a responsabilidade de agradecer os 60 mil votos que ela teve, agradecer as pessoas que acreditaram nela e deixar as pessoas escolherem o que é melhor para a cidade. Ela poderia se abster e falar, ó, fica ao critério de cada um de vocês, agradeço, vou continuar trabalhando pela cidade, vou melhorar para que tenha condição melhor de vir numa outra eleição. Não. Ela pegou e disse, não votem no atual, sinalizando para votar no concorrente, Sim. que é o PT. Aonde na história da política o PSDB apoia o PT? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Né? Agora, em cima disso, é evidente que você tinha mais dois candidatos. Sim.
Você tinha a Adriana Afonso com o irmão do presidente Bolsonaro apoiando, e tinha o filho do presidente apoiando o Tavares no PRTB. Isso. Né? Esses dois candidatos, o eleitor desses dois candidatos, você entende que é muito mais fácil votar em branco ou votar no prefeito? No meu ver, eu acredito que seria muito mais fácil votar no próprio prefeito atual, o Guti, né, que é um prefeito de centro, que dialoga com todos os extremos, só que muitas das vezes as pessoas foram e acabaram votando em branco e nulo, que você vê que o número foi muito significativo. Isso nos preocupa, as pessoas têm que se atentar e entender qual o significado disso que levou as pessoas a isso. Mas o Rodrigo Tavares, ele não declarou, mas acredito que o voto dele realmente foi pelo Guti e a própria Adriana Afonso foi no Guti. Estou conversando com o articulador político, o Wagner Franco. Agora, Wagner, é evidente que apoio não significa vitória. Isso. Mas a quantidade de partidos apoiando o prefeito e de vereadores que ele conseguiu eleger demonstra que ele é o novo líder. Houve uma comprovação de sua liderança política na cidade. Você enxerga dessa maneira? Sim, eu acho que essa reeleição do prefeito Guti, ele consolidou essa liderança na cidade. Uma que, dos vereadores mais votados, todos estavam na coligação do prefeito Guti. Isso mostra que ele teve um time de capacidade, montou um grupo de partidos que realmente estavam consolidados e pensavam muito na cidade. E isso mostrou, né? Agora se inicia um novo ciclo, haverá algumas mudanças no governo, isso é natural, porque a gente precisa dar um fôlego maior, uma qualidade maior para o governo, né? Corrigir alguns erros. Eu acho que o Guti hoje é não uma nova, mas sim a liderança hoje na cidade, com representatividade, até exemplo da votação que ele teve no domingo passado. Você acha que ele permanece os 4 anos ou sai para deputado? Eu acho que o compromisso dele, e até o discurso dele nas campanhas, agora na última campanha, foi dizer que ficaria os 4 anos. Eu acho que ele pode indicar alguém, né, para ser deputado estadual e federal. Né, na gestão passada ele acabou não acertando na escolha, né, do federal. O Souto tentou, mas não conseguiu. E não teve uma estadual competente, que é o que nós precisamos para trazer recursos para a cidade. Né? Ainda mais agora que a cidade está com o nome limpo, a gente está com todas as certidões, não tem mais aquele problema de trazer recursos para cá. Agora, Wagner, a gente sabe que composição da Câmara Municipal, agora vamos ter em breve a disputa para a presidência da Câmara, com vários candidatos. Você acha que o governo vai interferir ou não? Você acha que deveria? É uma coisa muito complexa, porque a questão da presidência da Câmara é uma coisa mais interna, né? Que são os vereadores mesmo que escolhem o presidente que vai representar a casa por 2 anos. Eu acho que o prefeito, eu acredito que ele irá ficar neutro, existem alguns nomes aí para disputa. Eu acho que o nome aí, não sei se a gente pode falar, o Martelo é um nome, o Thiago Surfista é um segundo nome, os dois são da base, né? Independente do Martelo, estava no PDT, mas era muito próximo, muito ligado ao governo Guti. Então, assim, eu acho que o prefeito não irá intervir para não ter um desgaste já no início do mandato com a casa, né? Que isso é muito ruim para aprovação de leis e questões de orçamento. Mas eu acho que a gente tem que se atentar, porque muitas das coisas que a cidade, que a gente tem de reflexo, passa pela Câmara Municipal, muitas vezes não é só culpa do Executivo. Estou conversando com Wagner Franco, articulador político. Meu amigo Lucas Braga, eu vou tomar um pouco de água, daqui a pouco a gente volta conversando aqui no Debate Guarulhos com o articulador político Wagner Franco. Voltamos em 1 minuto. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS
Entregas online em São Paulo, capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos pelo Facebook do Guarulhos em Destaque e também pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo TV. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Recebo todos os dias várias mensagens. De verdade, obrigado pela atenção. No dia de hoje, o prefeito publicou que já tem 2 secretários definidos. O de gestão, o Adam Cubi, e o da assistência social, o Vitorelli. Deixa eu só ver o Alex Vitorelli. Você acha que essa definição, inclusive, ele já deixou claro que até o dia 20 tem a definição de todo o secretariado. Você acha que vai manter mais de 50% ou você acha que vamos ter mais renovação? Eu acredito que o prefeito Guti, esses 2 nomes aí que ele escolheu, muito importante. Eu acho que o Adam tem um trabalho muito bom na Secretaria de Gestão, né? E o Alex também, na Secretaria de Assistência Social. É um cara novo, tem gás, tem garra, né? O partido também elegeu 2 vereadores, eu acho que é importantíssimo isso. Eu acredito que o Guti faça uma renovação agora até o dia 20 de uns 50% e no decorrer do ano de 2021 ele altere mais uns 20%, porque precisa de um fôlego novo, ajustar a casa. Tinha alguns compromissos do passado que já se encerraram agora nessa legislatura e agora ele vai criar um novo ciclo até para um sucessor e até para uma campanha de deputado estadual e federal, que é importantíssimo para a cidade, importantíssimo para ele deixar um macro, uma história de competência, de gestão, de administração e de trabalho ele já mostrou, mas de aglutinar, né, de gerenciamento. Uhum. Agora, Wagner, você sabe que hoje o vereador, aliás, o partido que conseguiu eleger um determinado número de vereadores vai querer um espaço no governo. Você acredita que o prefeito vai ter técnico na secretaria ou político nas secretarias? O Guti não adotou isso, isso é uma questão que havia muito isso na gestão do prefeito Almeida, né? Uhum. O Guti não atribuiu isso nos últimos 4 anos. Eu acredito que ele vai querer realmente, se for uma indicação do partido, seja uma pessoa técnica. E o cara político, né, que tem uma articulação mais de bastidores, que fique num outro departamento, não no executor mesmo, do secretário, o adjunto, acho que uma diretoria, uma chefia, eu acho que é esse perfil. Mas o Guti, ele vai na linha mesmo do cara técnico de produção, que eu acho que é o caminho. Eu acho que se você quer ser amanhã um indicado político, você tem que ter essa desenvoltura e essa habilidade. O Guti mostrou isso nos últimos 4 anos. Agora, Wagner, deixa eu voltar um pouco. Estou conversando com Wagner Franco, articulador político na cidade de Guarulhos, do Cidadania, partido que faz parte agora. O prefeito Guti teve menos votos do que na eleição passada, né? E o que chamou a atenção de muita gente em Guarulhos, no Brasil inteiro isso aconteceu. A pandemia, entendo, que afastou o eleitorado das urnas. E ficou tão fácil a justificação, aí muita gente que eu ouvi fez conta, quanto o cara que mora, por exemplo, numa distância de 10 quilômetros da urna. Ele, eu vou gastar mais gasolina do que se eu tiver que comprovar que é... Justificar. Esse imbróglio, pandemia, justificativa, foi o que afastou o eleitorado das urnas? Uma parte foi realmente a questão da pandemia. Eu posso estar enganado aqui, mas eu acredito que no primeiro turno nós tivemos mais pessoas votando do que na última eleição, mas muito votos nulos e brancos, né? E outra coisa é o descrédito de alguns políticos, que a população está de saco cheio. Nós andamos em inúmeras ruas e vários bairros da cidade, quase em todos, e nas reuniões a gente sentia muito descrédito, as pessoas não queriam ouvir, ou quando estavam ouvindo não participavam. Você ia fazer uma reunião, a pessoa ficava lá só balançando a cabeça, mas não estava inteirada, não estava engajada naquilo.
E isso muito me preocupa, como eu sempre disse. A população tem que entender muito mais e participar muito mais, para que a gente tenha uma mudança. Então, acho que a pandemia foi um fator e o descrédito foi o segundo fator. Agora, você acha que Câmara Municipal, nós tivemos pouca renovação em relação a 2016? Sim. Né? A que se deve esse número pequeno de redução? Eu acho que a população, na realidade, alguns vereadores que estão reeleitos, porque realmente fizeram por merecer, né? Trabalharam incansavelmente e tiveram a sua reeleição. A questão da mudança, as pessoas não viram nos novos a qualidade de representá-las aos próximos 4 anos. Então, por isso, nós tivemos uma renovação de 15, mais ou menos, um pouco mais de um terço, por causa disso. Faltou pessoas capacitadas. Tem muita gente que teve partido que foi uma votação ilusória, candidatos que se achavam potencial, teve uma eleição, uma votação pífia. Por quê? As pessoas têm que entender, Geraldo, que treino é treino, jogo é jogo. Então, o que acontece? Tem muita gente que, por causa da rede social, por causa de um canal, por causa de um vídeo e outro, achou que ia estourar nas urnas, mas não tinha proposta, não tinha trabalho, não tinha história. Surgiu nos últimos 6 meses, ainda mais agora na pandemia, para acusar sem nenhuma proposta. E as urnas mostrou. O resultado das urnas é o resultado do seu trabalho. É isso que as pessoas têm que entender. Ah, mas agora não sei quem tinha uma estrutura maior. Ele fez por onde ter uma estrutura maior. Então se prepare agora. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que uma eleição inicia no término da outra. Sim. A campanha, no caso, né? Então tem agora mais 4 anos para fazer diferente e ter um resultado favorável em 2024. Agora, o Wagner, nomes como o Eduardo Carneiro, líder do governo, Isso. e João Dácio não conseguiram se reeleger. A que se deve essa surpresa? Eu vou dizer o João Darcio. O João Darcio, ele sempre teve uma linha de montagem de partido. Todo mundo sabia que o partido sempre foi assim, montado e ele seria sempre o cabeça. Só que ele sempre fez o partido dele com coligação. O término das coligações na proporcional atrapalhou o João Darcio. O líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, eu acho que ele não conseguiu alcançar, ele tinha muita atribuição. A liderança do governo, mais o consultório dele, né, que ele tem um consultório médico, ele tinha um apoio do vereador, chamar de vereador, que é o Zé Mário, que é o secretário de saúde, mas ele não conseguiu pegar pessoas que o trouxessem lideranças boas. E ele ficou muito preocupado com a questão da campanha, assim, um pouco do Tiziano, e esqueceu, às vezes, de fazer um pouco mais a dele. E ele acabou não sendo contemplado. Isso acontecia. O nosso grupo, Cidadania, era um partido muito concorrido, né? Tinha o Tiziano, o André Alves, que é vereador, o Carneiro, o Marcos Gomes, o Mix, o André Novas, o Zé Pedreiro, inúmeros, o Edu da Empório Pizza, Feitosa. O nosso grupo era muito forte e acabou mostrando nas urnas. Infelizmente, ele não conseguiu alcançar realmente o número, né, que todos esperavam e não conseguiu ter o êxito de vereador. E o Carneiro? O Carneiro é isso mesmo. Não, Carneiro não. Aliás, você falou do João Dácio. Isso. E o Carneiro? O Carneiro foi esse término agora que eu falei. Mas não. Você entende que o Carneiro, por ser líder do governo, não foi uma surpresa não ser reeleito? Sim, eu acho que faltou habilidade para ele perante ao grupo dele e perante a linha de trabalho dele. Por isso que eu estou dizendo, ele se focou muito na liderança, depois se focou muito na questão do consultório dele e não fez a campanha. A campanha é corpo a corpo, não é correspondência, não é mala direta. A população quer sentir a proposta, o que vai defender, o que fez, qual o projeto de grande repercussão que atendeu o coletivo, e isso faltou para o vereador. Agora, você acha que ser vereador tem que ser 24 horas? Né? E na eleição passada, ele também quase, em 2016, 8 foi 10 votos, a diferença... 8 votos. 8 votos. Ou seja, você não acha que ele e a equipe tinha um sinal amarelo como aviso? Já, desde a passada. Da passada. Ou seja, do tipo, tenho que trabalhar mais, senão não vou conseguir. Isso. Não foi um erro de estratégia? Um erro de estratégia. Foi o que você mesmo disse. Se na anterior eu já vinha numa condição que eu ganhei por 8 votos, né, do Adamir de Abreu, que ficou como suplente, sim, nessa agora eu tinha que reformular o meu grupo ou potencializar o meu grupo. E isso não foi feito. Ele teve ajuda agora do Zé Mário. Isso que eu chamei de vereador. O Zé Mário, né, o secretário de saúde, ajudou ele tinha um muito. grupo grande, tinha regional na questão do São João, tinha várias lideranças, mas assim, o problema é que a gente teve muita reunião e sempre falei para os candidatos, esse negócio do já ganhou, né, que eu disse.
o time era competitivo. Então, assim, quem que seria vereador no Cidadania? Quem errasse menos. E foi o que aconteceu. Quantos vereadores? Dois. Dois vereadores. O André Alves de Cumbica e o Tiziano Americano. Agora, eu fiquei surpreso com isso. O Tiziano é do meu bairro, 8 mil votos. Olha, o Americano em 2016 teve 5.150 votos. A que se deve esse montante de votos? É o que você até disse no início. O Americano perdeu com 5.100 e poucos votos. Ele corrigiu. O nosso time era muito grande, muito competitivo e muitas pessoas de qualidade. E o candidato é muito bom. O Tiziano é um produto muito bom de se vender. Ele tem habilidade, ele tem diálogo, não tem preguiça. Faz reunião das 6 da manhã à meia-noite. Fomos para a rua, fomos a campo. E isso deu resultado, ter os 8.270 votos. Né? Então, assim, deveria ter mais votos? Deveria. Mas os eleitores que nós conseguimos, que entendeu o projeto, que nós conseguimos não convencer, que entendeu o projeto, que vai nos cobrar isso agora na Câmara Municipal, os que votaram e os que não votaram, eu falo a nós, mas é o Tiziano, os eleitores que nós conseguimos conquistar, com muito trabalho. Ah, mas o Tiziano tinha máquina. Tinha outros candidatos que tinham a máquina e não conseguiram. Então, na verdade, o grupo do Tiziano conseguiu realmente usar a máquina a seu favor. E você, um outro cara que teve 4 mil votos, era chefe de gabinete do prefeito Guti e não se elegeu, o Jurandir. Qual foi o erro? Então, aí que eu digo. O pessoal fala assim... Tinha um apoio de... Então, o Jurandir tinha máquina. Tinha máquina, pode ser que não soube usar. Isso. Né? Então, assim, a eleição é uma caixa de ferramentas. Você tem que ter todas as ferramentas. Então, você não pode só ter uma. Então, às vezes você tem a máquina, mas o produto não é bom. Você tem a máquina e não consegue vender. Então, tem vários fatores. Então, a eleição é uma questão de muita habilidade. Agora, a gente sabe que esses indicadores em relação ao Eduardo Carneiro, ao Jurandir, ao João Dácio, serve de alerta para todo mundo. Para todo mundo. Né? O cara que foi reeleito agora, eu sempre digo, o vereador, ele fez uma campanha, no outro ganhou, continua em campanha. Eu sempre digo, não sou expert aqui, estou aprendendo ainda na política. O problema que eu sempre falo é igual um artista. O problema não é você estourar a primeira música, é você se manter no sucesso. Sim. E a política, o problema não é você ganhar, é você se manter ganhando. A reeleição é muito pior do que a sua primeira candidatura, porque as pessoas votam em você numa esperança. E se você não mostrar ou não se comunicar, isso eu não fiz por causa disso, na outra vai se cobrar. E vai ter outras lideranças, outras pessoas que vão ser candidatas, que vai pegar uma fatia do seu grupo. Então, assim, é muito problema, é muito detalhe que a gente tem que se atentar. Então, o cara que estourou de voto agora, ele tem que fazer um trabalho mega para manter ou para ficar próximo daquilo. Agora, com a tua experiência, Wagner, estou conversando com o Wagner Franco, ele que é articulador político. A gente percebe que na política teve um Luciano com surpresa e teve também um menino que foi primeiro colocado, que na eleição... O Luiz Assédio, que na eleição passada teve 2.800. Exatamente. Qual é o segredo? Então, o senhor Luiz Assédio, vereador mais votado da cidade, ele trabalhou incansavelmente. Se a gente acompanhar desde o primeiro dia do mandato do prefeito Guti, que o Guti estava fazendo aquelas trabalhos de zeladoria, eles foram um dos primeiros, o vereador que ele doou 70 máquinas de cortar grama na cidade. Ele pegou muitas lideranças que foram candidatas na outra e desistiram agora para apoiá-lo. Ele fez várias parcerias de pavimentação e sistema de mutirão e era um vereador incansável, cumprimentando, tomando café na casa de um, na casa de outro, vereador sem muito status, sem muito... Ele anda de camisa com o botão estourado, gola aberta, porque é o perfil dele. Ele chegou onde chegou, igual eu. Eu podia vir aqui de social, mas eu cheguei até aqui desse jeito. E o vereador manteve a postura, porque você está vereador, né? E foi isso, o resultado na urna mostrou. É uma surpresa, foi uma surpresa realmente. Mas o trabalho que ele tinha, nós não esperávamos e só tem que parabenizar o grupo dele e a ele por ser o primeiro da cidade, uma votação dessa expressiva. Outra surpresa, Rafa Zamproni. Até então, olha, ele surpreendeu a todo mundo, até o prefeito. Ninguém podia imaginar que o Rafa Zamproni fosse apoiar a Franco. E aí, mesmo com a quantidade de seguidores na rede social, não conseguiu se eleger. Não, na verdade, todo mundo aí nos bastidores falava que o Rafa seria o primeiro. Sim. E aí teria uma briga lá entre a Carol Ribeiro e o Geleia Protetor, né? E você viu que foi o contrário. Né? Então, às vezes, os seguidores
também não é tudo isso. Eu sigo o Rafa, mas não voto no Rafa, você segue porque acompanha o trabalho dele, né? Então, assim, é a mão na massa, a rede social é importante, é uma ferramenta. O trabalho é outra ferramenta. Você legislar é outra ferramenta. Você dar satisfação para o eleitor é outra ferramenta. Infelizmente, ele escolheu um lado que não foi vencedor. Eu acho que ele saiu até um pouco meio revoltado com a política e tudo. Mas tem que entender, nem toda hora se ganha. E quando se perde, que você tem que ter mais compreensão e ver onde você errou. Você acha que o governador João Dória não mantinha uma boa relação política com o prefeito Guti? Com esse resultado, alguns interlocutores estão tentando aproximá-lo do prefeito Guti. Como é que você vê isso? A derrota do governador na segunda cidade mais importante do estado. Eu vejo o João Dória uma política que eu discordo e eu acho que isso não agrega em nada. Primeiro que o governador ele tem que governar para o estado total, né? Não por uma bandeira ou por uma candidata específica que ele tinha aqui na cidade, que ele idolatrava e depois ela mesma o abandonou, que parou até de caminhar com a foto dele ao lado. E ele não participou de campanha de ninguém porque ele acabou se atrapalhando e hoje ele está num desgaste muito grande político porque o eleitor já não acredita mais. Então, assim, eu acho que o Dória, ele tinha que vir reconhecer o erro que ele cometeu nos 2 anos primeiros do seu governo e olhar para a cidade pelo tamanho que ela é. Eu acho que quem está errando aqui não é o prefeito Guti. E sim o Dória, que veio aqui, teve voto na cidade, pediu voto na cidade de Guarulhos e virou as costas para a nossa cidade, que tinha um AME aprovado aqui na gestão do ex-governador Márcio França, e ele foi, remanejou e intencionou para outro município. Estou conversando com o articulador político Wagner Franco. Lucas, vou fazer mais um intervalo, vou aqui tomar uma água, já volto, 1 minutinho só. A Eco Indy Sombreadores é uma empresa que pertence a um grupo com experiência de mais de 20 anos no mercado nacional. Referência na instalação de módulos sombreadores e coberturas para garagens. Contamos com a nossa sede na Grande São Paulo e escritórios de representação espalhados pelo Brasil. Total estrutura, maquinários de ponta, frota de veículos de profissionais qualificados. Nossas estruturas são fabricadas dentro das normas ABNT que garantem total segurança e durabilidade. Tudo isso para a proteção do seu veículo e valorização do seu imóvel. Eco Indy, valorizando o seu patrimônio. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, pela TV Guarulhos e pelo Facebook do Guarulhos em Destaque. Tivemos aí agora o recuo do governador para a fase amarela no estado de São Paulo. Antes de perguntar para o nosso convidado a sua opinião, eu vou falar da minha opinião. Acho que a população está esquecendo ou não quer enxergar o risco desta pandemia. Estados Unidos batendo recorde, a Europa, lockdown em vários países, na França, na Itália, na Inglaterra. Será que você não está vendo televisão ou não está na internet? Aí tem pancadão final de semana, shows superlotados,
ninguém respeitando os protocolos. Não adianta acusar o governante. Qual é a culpa que tem o prefeito, o governador e o presidente da República se você não respeita o protocolo? Faz festa todo final de semana. Vamos ter agora, na próxima terça-feira, aniversário de Guarulhos. O prefeito não vai fazer festa nenhuma. Para quê? Aglomerações? Então, falta uma conscientização da população brasileira dos riscos. Wagner Franco, qual é a sua opinião? Eu concordo com você, o Geraldo. E ontem eu assisti uma reportagem na CNN Brasil e diz que nos Estados Unidos está tendo 1.000 mortes por dia. Isso. Desde a última eleição até a data de ontem, é 1.000 pessoas por dia. Então, assim, um número preocupante, é uma coisa muito séria que nos preocupa, né? Aqui no Brasil, a gente não está, graças a Deus, com um número desse, mas que nem você disse, precisamos tomar alguns cuidados. E a população mesmo, a gente às vezes tem que se autopoliciar, eu mesmo tenho que me policiar, né? Porque às vezes a gente relaxa um pouco, esquece, não acredita muito, mas porque, graças a Deus, não tivemos nenhuma pessoa em casa com esse tipo de problema, né? Que é o Covid. E eu ouvi muito da campanha as pessoas falarem, mas o prefeito gastou horrores no hospital de campanha. Falem isso para as mais de 600 vidas que foram salvas na tenda do SECAP. Se há preço para se pagar isso. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que se atentar, para se preocupar com essa questão, se preocupar com a economia, como nós iremos iniciar o ano de 2021, para que a gente não sofra ainda mais do que já estamos sofrendo. Agora, você acredita que muita gente, o comerciante, que não conseguiu permanecer no pós-pandemia, mais de 600 mil CNPJs fechados, e muita gente falava que ia ter lockdown, né, em São Paulo. O governo sabe que se fizer isso quebra, porque o Brasil não é a Europa e não é os Estados Unidos, né? O comércio fez dia de namorado, dia das mães e por aí afora. Começa a ter agora o Natal. E graças ao nosso bom Deus, há um movimento positivo, né, do comércio, graças ao nosso bom Deus. Agora, o Wagner, você acredita que a população, ciente dos horários, porque houve uma redução de horários em shopping no comércio a partir de segunda-feira, você acredita que as pessoas vão respeitar? Então, o que falta muito hoje, Geraldo, é essa conscientização. Muitas das vezes as pessoas têm que trabalhar em cima de lei, de regras. Isso é ruim, né? E fiscalização, eu acho que assim, tem que entender. A loja vai estar aberta no Brás, na 25, no Bom Retiro. Tem que ter uma consciência. Pô, tá muito cheio, vou esperar, vou aguardar, né? Então, esse tumulto quem cria é a própria população. Os bares aí, né, abertos e tudo, shows. Então, tem que ter esse receio, essa proibição para que as pessoas tenham mais consciências, né? É melhor a gente perder um Natal não perder, mas não comemorar do jeito que nós queremos e comemorar no próximo, e nos próximos, e nos próximos, né? Uhum. Então, assim, deixar de fazer um grande evento é o viável para esse momento. É uma coisa nova, ninguém esperava, ninguém planejava. Todos nós estamos aprendendo dia após dia, tanto os governantes como nós, cidadão comum. Agora, você acha que hoje o que aconteceu no Brasil, com muitos se aproveitando da pandemia, né? Muitos não conquistaram a prefeitura. E uma outra coisa que eu quero ouvir a sua opinião, que os candidatos do presidente Jair Bolsonaro não venceram as eleições, só teve uma capital vitória vencedora. Sim, com apoio do presidente. Eleição de presidente é uma coisa, eleição de prefeito é outra coisa? Totalmente diferente. E isso mostra o resultado que naquele momento a população tinha um anseio de mudança, e essa mudança nos últimos 2 anos não refletiu aqui nos municípios. Uhum. Não é porque o Bolsonaro não tirou foto, ou porque ele não disse que apoiava esse e esse. Essa questão da direita, do conservadorismo, da extrema, as pessoas estão cansadas de extremismo. As pessoas querem uma pessoa de centro, que tenha diálogo, que pense no futuro, que tenha propostas. O eleitor está muito mais exigente. Tem pessoas que ainda trocam os votos por algumas coisas, mas é um número muito pequeno.
essas pessoas que votaram branco e nulos, isso mostra, são pessoas que querem propósito, querem caminho, e eles não encontrarem algum candidato por algum motivo. Porque eles se disporam de sair da sua casa e ir lá e depositar voto branco e nulo, né? Deixando alguém escolher por ela. É um outro erro também, mas acabou acontecendo. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, nessa eleição, saiu derrotado. A esquerda da PT não venceu em nenhuma capital pela primeira vez. Sim. Você acha que o PT tem que se reinventar? Eu acredito que sim, né? Mas eu já ouvi vários discursos do Lula e de outras lideranças do PT que isso não vai acontecer. Então, a tendência é o partido diminuir cada vez mais. Isso é o resultado de uma coisa que eles mesmo implantaram no grupo, na história política deles. E assim, é uma pena, né? Mas para nós que pensamos diferente, que temos uma outra vertente, eu acho que isso é fruto do que eles mesmos plantaram no passado, e o eleitor, a população realmente mostrou. Tiveram uma votação expressiva aqui na cidade, não podemos negar, mas a população mostrou que não quer mais o PT no comando da cidade, pode estar no legislativo, né? Mas no executivo a população não quer. O Brasil mostrou isso, o estado de São Paulo mostrou isso. Para a gente fechar, eleições presidenciais 2022, atrapalha a economia? Discutir uma eleição que ainda vai acontecer daqui a 2 anos? O presidente está se antecipando, mas muita coisa, né, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, essa questão da discussão do Senado, da reeleição, se pode ou não pode, isso também é uma discussão que afeta a economia, trava os trabalhos da Câmara e no mesmo do Senado. Isso é muito preocupante. As pessoas têm que... O prefeito Guti foi corretíssimo. Ele discutiu a eleição no ano que seria de eleição. Os outros 3 anos ele trabalhou, não ficou fazendo propaganda do que estava fazendo, e isso pode ter atrapalhado nas eleições. Porque as pessoas... Mas o Guti fez o quê? E a gente teve pouco tempo para estar mostrando. Mas ele fez eleição no ano que tinha que fazer eleição. Agora, tem muitos candidatos que estão fazendo uma pré-eleição, mas não de 45 dias, de 2 anos, né? Então a gente tem que se atentar, o eleitor tem que se atentar muito a isso. Então, assim, eu tenho fé, eu acredito que não existe uma mudança, a não ser pela política, para um país, um município, um estado ter a mudança, e pela democracia. Então, a mudança está em nossas mãos, depende de nós. Então, eu vou fazer a minha parte, o Geraldo fazer a dele, eu acho que esse é o caminho. As pessoas falam analfabeto político, eu acho que é uma palavra muito errônea, mas as pessoas têm que se atentar muito mais. Do jeito que você gosta de futebol, pegue 10% e se intere na política. Do jeito que você gosta de algum reality show, pegue 10% e se intere na política, não partidária, mas na política no geral. Pô, votei naquele cara, o que ele está fazendo? Pô, apostei naquele meu amigo, o que ele está representando? O que ele está fazendo de bom para a cidade? Não no individual, e sim no coletivo. Wagner Franco, articulador político, nosso convidado de hoje. Muitíssimo obrigado, Wagner. As suas considerações. Geraldo, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado ao programa por mais uma oportunidade. Eu quero agradecer a todos os nossos pré-candidatos do Cidadania, agradecer ao vereador Tiziano Americano, ao vereador André Alves, a toda a executiva do partido, aos candidatos que não saíram vitoriosos nas urnas, mas saíram vitoriosos na vida pessoal. Pessoas acreditaram em vocês, continuem trabalhando, continuem brigando pela cidade, buscando melhorias. Agradecer ao prefeito Guti, agradecer ao secretário de governo americano, a todo o grupo de base do Tiziano Americano, e dizer que eu estou à disposição e continuarei trabalhando, buscando melhorias para a cidade. É isso que eu tenho a dizer a todos, e um ótimo final de semana, e parabéns para a cidade na próxima semana. Obrigado, Wagner Franco, articulador político, nosso convidado desta sexta-feira. E um recado, hein? Temos aí um feriado prolongado, né? Temos um feriado de terça-feira, aniversário de Guarulhos, e você, muito cuidado ao pegar as estradas, né? Dá uma checada nos pneus, no óleo, no líquido do radiador, né? Faz um check-up. Você que vai viajar, é muito importante fazer um check-up. Quando você não faz, o carro é guinchado, o carro não consegue chegar ao seu destino. Obrigado, meu amigo Wagner Franco, comigo Lucas Braga e o Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior, boa noite.